Eu sou a Luciana Holtz. Bem-vindos ao podcast do Oncoguia. O Oncoguia é uma ONG que existe para informar, para apoiar e para defender os direitos do paciente com câncer. O nosso propósito é guiar, fortalecer e encorajar todas as pessoas tocadas pelo câncer para que passem por essa fase da melhor maneira possível. Eu sou também psico-oncologista, eu sou fundadora e presidente do Oncoguia, mãe do Bruno e do Fred, adoro música, teatro e gosto de descansar sem fazer nada. Por aqui, no nosso podcast, você vai acompanhar tudo o que acontece no mundo do câncer, dos desafios, às conquistas, dos problemas, às soluções. Mas, acima de tudo, vamos conversar com pessoas que em seu dia a dia acreditam, batalham, se inspiram e trabalham muito para mudar a realidade do câncer no Brasil. Sejam bem-vindos ao podcast do Oncoguia, conversas que inspiram, que motivam e que transformam. Bom, gente, e aqui hoje eu tenho um super convidado especial que todo mundo que atua no mundo da oncologia conhece, que obviamente tem uma relação para lá de especial com o Oncoguia. Então, Tiago, bem-vindo! Que bom! Puxa, Lu, tô super feliz. Começamos finalmente aqui o podcast do Oncoguia e, obviamente, né, que você tinha que estar aqui com a gente, né? Demais. Conversando, ajudando a gente a entender esse cenário oncológico que a gente está inserido. E aprendendo, né, Tia? Acho que com você é sempre muito legal, porque além de tudo, a gente se inspira, a gente aprende, e essa é a proposta aqui do podcast, tá? Cara, demais. Primeiro, parabéns. Eu gosto muito de podcast em geral e você... Aliás, pra mim, você é a grande pioneira de tudo isso, assim, desse modelo podcast. Você vem antes até, você tinha um canal de... Essa parte ninguém sabe. Cara, ninguém sabe, mas a Lu tinha um programa de rádio, na Rádio Mundial. Isso em 2008, 2009. Cara, o que a gente gravou, eu me lembro de ter gravado pelo menos uns 3, 4 episódios com você sobre direitos dos pacientes. É verdade. E eu lembro, você lá tinha uma performance incrível. Tem tudo a ver, você tinha que ter mesmo um podcast, parabéns. Nasceu. Estamos super felizes com isso. E então, o que eu queria? Eu queria de verdade que você se apresentasse para as pessoas, né? Vamos pensar que pode ter gente que não te conhece. Então, como que você gosta de apresentar o Tiago? Legal, é sempre um desafio. Às vezes eu tento até escrever assim, um pouco como é que eu acho que é mais interessante me apresentar, né, de uma maneira simples. Bom, meu nome é Tiago Farina Matos, eu sou advogado, e eu comecei a atuar nessa minha área profissional, direito à saúde, muito em função de desafios pessoais, né? Acho que um ponto de virada assim, foi a minha mãe que recebeu o diagnóstico de câncer. Ela recebeu o diagnóstico em 2001, eu me formei em 2003, e acho que logo que eu me formei, minha mãe já passou por alguns desafios, assim, de conseguir conquistar alguns direitos, que é um estresse, né? Quem tá ali passando pelo câncer e às vezes sabe que tem direito e não consegue, é um estresse na família. Eu lembro que eu tive que entrar com uma ação para minha mãe e foi uma ação muito dolorida, muito difícil para mim, eu perdi em primeira instância. Imagina um filho, né? Naquele momento não era mais o médico que podia salvar minha mãe, pelo menos na minha cabeça. Uhum. Eu que tinha que conseguir, de repente, uma liminar para ela. E foi muito desgastante, mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade para eu estudar mais, né? Eu acho que eu sou muito grato ao juiz até que negou em primeira instância, porque eu tive que estudar para a segunda instância. E eu me apaixonei, assim, por essa área. Fiquei muito encantado. Engraçado, né? Eu tô até me apresentando aqui, eu me apresento como profissional. Acho que é tão envolvente esse negócio que a gente faz junto, né? Que eu acabo focando até mais no profissional. Mas depois eu posso voltar para o pessoal. Aí eu acabei fazendo esse esforço aí para ajudar minha mãe, fui estudar os direitos que ela tinha, a navegar ali por todos os direitos sociais, econômicos que ela podia usufruir, e foi muito legal. E nesse meio tempo eu conheci a Sônia. A Sônia, ela era presidente de uma ONG que chamava Mama Info, e eu conheci a Sônia por causa de uma amiga comum, a Antonieta Barbosa, que era uma escritora, tinha escrito um livro sobre direitos dos pacientes. Acho que é o primeiro livro. O primeiro livro. Eu lembro que eu trabalhava, eu tinha um escritório no Conjunto Nacional, descia ali tava tendo o lançamento do livro dela, peguei o autógrafo dela ali no livro, e depois fui escrever, que eu tinha gostado muito e tal. E aí um dia ela veio para São Paulo, e acho que ela tava
com algum problema ali que ela queria que eu acompanhasse como advogado, tipo, pra fazer uma pressão, assim, sabe? Eu era recém-formado, mas fui lá como advogado dela, fiz uma cara de mal, assim, na reunião que ela pediu pra eu ir. E aí a gente saiu da reunião, fomos jantar. E no jantar, ela ia ter um jantar com a Sônia. E ela me apresentou a Sônia. E aí a Sônia tava contando da Mamãe Info, falei que eu super topava ser voluntário, ela queria alguém pra ajudar ela a escrever ali sobre direitos e tal. Aí fiquei voluntário da Mamãe Info, tentei, assim, me doar o máximo possível para as causas ali da Mamãe, fiz um curso que a Mamãe Info foi convidada, fui pela Mamãe Info, que é um curso que você organizava, pela Susan Coma, e aí a gente acabou se conhecendo, foi ali que eu aprendi o que era advocacy, naquele curso que você estava organizando, né, já era uma coisa muito feita nos Estados Unidos, no Brasil, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Não, a gente mal sabia como traduzir, né? Lembra? A gente ficava, era defesa, era ativa, era advocacia, mas defesa ativa. Que a gente vai falar de advocacy daqui a pouco. Calma. Então vai lá, vai me conduzindo aí, vai me conduzindo. Não, eu acho que você já trouxe algumas outras questões aqui, né, que eu, na verdade, ia te perguntar o que faz, né, um advogado no mundo do câncer. E acho que de um jeito ou de outro você já respondeu um pouquinho, mas fala mais. Claro. O que faz, né? Qual que é a conexão? Porque você é advogado, sanitarista. Claro, é uma... E até quando eu descobri, você se forma advogado, né? Geral, assim. Como um médico, você se forma médico. Depois você pode se especializar. E como logo de cara eu comecei a fazer direito de saúde, eu passei a ler tudo que tinha a respeito, a buscar cursos. E fui atrás até de um livro que falava assim, Seu Futuro em Direito. É um livro antigo, talvez já tenha até edições mais atualizadas. E nesse livro tinha um monte de temas novos, diferentes. Sei lá, na época tinha direito digital, direito marítimo e tinha direito sanitário, que era uma organização que dava ali, que era a Faculdade de Saúde Pública da USP, que tinha uma especialização em direito sanitário. E eu acabei fazendo essa especialização. E o advogado sanitarista, ele meio que... ele está preparado ali, né, para atuar em questões relacionadas a políticas de saúde, né, a atuar em todas as questões regulatórias sobre saúde. Então, o que são questões regulatórias sobre saúde? Ele pode atuar em assuntos relacionados à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANS, Saúde Suplementar, todas as normas do Ministério da Saúde, as normas estaduais de vigilância sanitária, enfim, ele tem um pouco de conteúdo sobre todas essas áreas que de alguma forma estão relacionadas à saúde, né? E saúde é muito ampla, né? Saúde envolve medicamentos, envolve alimentos, envolve equipamentos. E aí eu acho que dentro mesmo do direito sanitário tem muitas áreas para você atuar. Eu acabei entrando muito mais nessa área de direito à saúde estrito sensu, né? Das pessoas que estão com problemas de saúde e precisam navegar no sistema de saúde. E aí eu acho que é um pouco daquela coisa, né, que eu acho que todo mundo tem. Uma coisa é a lei escrita no papel, outra coisa é a lei na prática. E se você olha, por exemplo, a lei que criou o SUS, a lei dos planos de saúde, é tudo muito bonito. E a hora que a gente começa a ver, que a gente sente na própria pele os desafios que as pessoas têm, a gente fala, cara, isso não é possível, assim. Não é possível existir esta lei e as pessoas estão aí tendo que superar barreiras e mais barreiras, obstáculos e mais obstáculos, e alguma coisa precisa ser feita, né? Então, é possível você atuar individualmente, que é como eu comecei a fazer também, vendo ali o problema da minha mãe, de algumas pessoas que apareciam ali, e tentava resolver, mas aquilo também me angustiou muito, porque hoje chega minha mãe, acabei de resolver o problema dela, no dia seguinte chega uma outra pessoa com o mesmo problema. Será que, assim, a gente não tem uma inteligência coletiva para que o problema de um possa nos ensinar a como resolvê-lo para que essa solução seja para todos? E eu tinha muito essa angústia, Lu, na advocacia mesmo, né? Tanto que já não advogo mais há bastante tempo, acho que mais de 10 anos que eu não advogo mais no contencioso, mas foi justamente porque eu conheci essa outra área que também envolve o direito, que um advogado também pode atuar, embora não só o advogado, mas que eu acho que tem uma conexão muito grande, assim, do conhecimento que o advogado aprende na faculdade, né, a forma como ele é treinado a estudar, que é um pouco pensar em políticas públicas, como é que a gente ajusta as regras e como é que a gente faz ajustes regulatórios para que a lei realmente saia do papel. E aí, que aquele problema de possa servir de inteligência para você fazer os ajustes no sistema para que ninguém mais precise passar por aquele problema, né? E eu acho que é justamente aí que entra o advocacy, entra demais aí o papel do oncoguia, né, na vida do paciente com câncer. Tentar descobrir ali
a causa raiz do problema que um paciente levou até os canais de atendimento do Oncoguia, e como é que a gente faz para transformar aquele refinamento que a gente teve, né, em ajudar o paciente a resolver o problema, mas numa solução que faça com que nenhum outro paciente precise passar por aquilo. Não é algo fácil, mas é algo possível. Acho que a gente tem alguns exemplos, né, disso. Então, gente, ó, o Thiago tá contando aqui, né, que pela sua mãe você entrou no mundo do câncer, né? Foi pela Silvia que ele acabou conhecendo o Oncoguia, ele chegou no Oncoguia, né? Ele fundou o Oncoguia junto comigo, com o Rafa, com a Sônia, que está até hoje aqui. Que detalhe, né? Só a Mama Info, quando o Oncoguia surgiu, sim, a Mama Info se fundiu, assim, né? Fundiu. Foi uma fusão. Exato, a Sônia trouxe você na malinha, né? E aí ficou todo mundo junto. E pela sua mãe você ficou, né? Para mim isso é muito claro que é pela tua mãe que você ficou. E hoje, se a gente fizer um saltão, depois a gente volta, né? Depois a gente lembra juntos, assim, acho que tudo que a gente caminhou no Oncoguia, mas eu queria muito o seu papel, né? Assim, hoje, né? Qual que é o teu papel hoje no mundo do câncer? Eu acho que eu tenho feito também essa reflexão, porque eu acho que realmente o que eu passei com a minha mãe, ela foi um gatilho, foi um ponto de virada, assim, na minha vida, que certamente, se não fosse isso, eu acho muito difícil eu ter entrado para esse mundo. Provavelmente teria seguido uma área mais tradicional, direito civil. Então, acho que... Agora, hoje, claro que ainda tá muito contaminado em mim um pouco aquela energia dela e tal, mas eu acho que hoje, assim, é a única coisa que eu acho que eu sei fazer, assim, sabe? Que eu me sinto mais forte que eu até, assim. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Eu acho que todas as experiências que a gente foi vivendo, que a gente vai vivendo ao longo da vida, vão definindo quem a gente é, e a gente vai percebendo, assim, aquilo que a gente está mais confortável para atuar, aquilo que a gente acha que o nosso conhecimento pode gerar mais impacto, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa que tem muita curiosidade, assim. Tudo que é relacionado a políticas públicas de saúde me interessa num nível muito grande, assim, né? Eu quero, às vezes, no final de semana, parar e ver uma lei que eu acabei de receber. Assistir uma consulta pública, uma audiência pública. Escutar uma reunião da Conitec, né? Assistir uma reunião da INS. São coisas que, sinceramente, eu faço com prazer, assim. É muito natural eu fazer, né? Então, eu acho que isso já é um indicador de que não tem como muito fugir, assim. Então, o fato de ser curioso, acho que me deixa à vontade para atuar. Então, acho que naturalmente eu vou... sempre que eu percebo que há um espaço e que aquele meu conhecimento pode ajudar a gerar um conhecimento coletivo, ajudar a gerar uma mudança, né? Me sinto quase na obrigação, assim, sabe? Me sinto meio... Eu tento, por exemplo, participar das audiências públicas da ANS. Eu assisto as reuniões, e aí eu fico com incômodos assistindo as reuniões, que eu falo assim, cara, eu preciso apresentar esse meu incômodo na audiência pública, porque pode ser que esse meu incômodo gere uma reflexão e que ajude o processo a ser melhor. Uhum. E às vezes, quando acontece de eu ter um compromisso e eu não consigo participar na audiência pública, cara, eu me sinto meio uma fraude, assim, sabe? Eu falo, cara, eu sacaneei, porque eu tinha alguma coisa ali pra falar, né? E me dói, assim, sabe? Então, eu acho que a hora que você começa eu sei que você é muito assim, né? Que você tá atuando, que você consegue enxergar problemas, que você sabe que, de repente, a sua fala pode, ainda que de uma forma muito pequena, mas ajudar a criar um movimento ou um novo insight em outra pessoa, né? Eu acho que é muito natural a gente se envolver em tudo que acontece. Então, acho que eu me encaro um pouco assim, né? Um curioso, né? Obstinado, assim, idealista, né? Ó, esse aqui, tá? Então, assim, o Thiago hoje, né, que tá se autodefinindo como um curioso, hoje, acho que, de verdade, uma das pessoas que mais conhece políticas públicas de câncer no Brasil, um palestrante absurdamente respeitado, uma voz que, sim, que é ouvida, que incomoda, né, que além de incomodar, também cutuca, né, Tio? Eu acho que você tem feito muito esse papel, justamente porque hoje eu nem consigo dizer que você tem um único chapéu. Eu acho que você tem, né, diferentes chapéus que de verdade, eu acho que conectados porque tem sua mãe, conectados porque tem uma causa muito, né, muito correndo aqui na tua veia. Então, né, o Thiago representa, sim, na sociedade, você tem envolvimento com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, com a FEOSP, né, tem um super envolvimento com o Oncoguia, tá junto com a gente até hoje como nosso conselheiro estratégico.
Eu quero que você, né, que você tenha essa consciência do lugar que, né, porque você é curioso, porque você é xereto, porque você estuda, porque você vai atrás, porque você não abre mão do que você acredita de verdade. Às vezes eu até acho que demais. Mas esse é você, tá? Então, Puxa, do meu olhar, assim, né? legal, Do assim, meu... até me emociono, assim, porque é muito legal, principalmente vindo de você, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, essa leitura, porque eu realmente, assim, só tô navegando, assim, sabe? Não, realmente, acho que, claro, tenho os meus méritos, mas eu tô navegando, assim, não consigo me enxergar muito para além do que eu tô fazendo aqui agora com você, sabe? Do que, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa no meu WhatsApp que eu vou ter que ler, e naquele momento eu sou um neófito que tô lendo pela primeira vez e que tô vendo se eu consigo ajudar, mas eu acho muito legal, assim, saber que... É isso, sem dúvida nenhuma, e acho que eu queria aproveitar essa conexão, tipo, porque eu acho que o que você faz é advocacy, né? E então, vamos explicar um pouquinho para as pessoas, né? O que é advocacy, quem pode fazer advocacy, né? Assim, e obviamente dentro do nosso contexto de oncologia, né? Claro. Aqui no nosso podcast a gente fala disso. Eu acho que tem várias formas da gente tentar explicar o que é advocacy, né? Acho que uma delas é o que a gente já falou aqui, da gente poder ter a capacidade, seja individualmente ou coletivamente, de entender a raiz dos problemas que a gente está querendo ali defender, principalmente de grupos sociais favorecidos ou negligenciados, ou de causas, interesses difusos como meio ambiente, mas focando no câncer, né? O paciente com câncer, ele quando ele recebe o diagnóstico, ele acaba ficando mais vulnerável por uma série de questões econômicas, sociais, psicológicas, e é um grupo que às vezes não está tão bem representado nos espaços de tomada de decisão. E aí eu acho que o advocacy é um pouco isso, a gente poder identificar os problemas que esses grupos negligenciados, né, estão passando, entender as causas raízes e buscar soluções para as causas raízes para que outras pessoas não precisem passar por aquele mesmo problema. Outra forma que eu acho que também ajuda a entender o que é advocacy é você poder diagnosticar essas causas raízes, poder pensar não só reclamar que o problema existe, mas pensar na solução. Se eu fosse o ministro da Saúde e a questão fosse da competência do ministro da Saúde, me dá aqui a caneta, que decisão que eu tomaria? E parece fácil falar assim, mas não é, porque a hora que a gente tem que começar a pensar assim, mas que canetada que eu daria? Escreve a lei, escreve a regulamentação da lei. Isso é difícil. Para isso você tem que estudar muito, você tem que conversar muito, você tem que pensar em todos os efeitos colaterais de uma medida, né? Lembra que a gente trabalhou muito no comecinho do Oncoguia para provar a lei que garantia que os pacientes tivessem acesso à quimioterapia oral pelos planos de saúde. A lei foi aprovada, foi uma grande emoção para todos que trabalharam nisso, né? E praticamente a gente começou a pensar assim, bom, e agora? Que outro problema a gente vai resolver? De fato, tem muitos problemas para a gente resolver, mas aquilo não tinha acabado. Porque estava escrito na lei que quem ia definir ali a cobertura seria a ANS. Ela começou a fazer uma lista que era atualizada a cada 2 anos. E as tecnologias foram surgindo com tanta rapidez que 2 anos ficou muito tempo. Então, naquele primeiro momento, a gente nunca ia imaginar que... Mas, entendeu? Muito... Há um refinamento em você, a hora que te pedem para escrever a política pública, você escrever aquilo. E, obviamente, depois que você pensou numa proposta de solução, factível, responsável, porque não adianta nada também te resolver o problema de um grupo e criar um problema para outro grupo, tem que ter um pouco, acho que esse cuidado. Essa parte é muito difícil. Putz, né? é extremamente muito difícil. É extremamente difícil. Mas até porque você não vai conseguir pensar em todos os efeitos colaterais. É impossível a gente conseguir pensar em todos os efeitos colaterais, né? E eu também nem acho que quem está fazendo aquilo que tem que se preocupar em pensar em todos os efeitos colaterais. Eu acho que o tomador de decisão ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter esse cuidado, né? Mas tendo a proposta de solução, não adianta só pegar essa proposta e guardar dentro de uma gaveta. Você vai ter que sensibilizar autoridades para poderem assinar. Eu falo que se a gente tivesse o poder da caneta... As famosas estratégias de advocacy. Exato. Eu preciso sensibilizar essas autoridades a assinarem, porque eu brinquei assim, se eu tivesse o poder da caneta para eu pensar na solução. Só que eu não tenho a caneta. Então eu tenho que pensar na solução como se eu tivesse a caneta, mas depois eu tenho que sensibilizar quem tem realmente a caneta. E às vezes quem tem a caneta é o legislativo, às vezes é o executivo, às vezes é o judiciário, né? E para sensibilizá-lo, às vezes eu não tenho voz, né? Às vezes você tem muito mais voz que eu, então às vezes, cara, eu tenho que empoderar a Lu. Às vezes é uma pessoa próxima ali que tem... Então, e aí é um outro desafio. Como é que você vai mobilizar isso, a opinião pública, né? Para fazer quase
como se a mudança fosse inevitável, né? Quanto tempo a gente demorou para aprovar o projeto de lei, assim? Muitas pessoas tiveram que ser mobilizadas Mas você para isso. sabe, né? Eu fico sempre pensando que eu ainda acho que assim, você consegue super traduzir bem, eu acho que quem está ouvindo a gente entende do que você está falando, mas eu sempre fico pensando assim, né? O que na tua cabeça, fora agora o mundo do câncer, fora o nosso exemplo da quimio oral, seria um grande exemplo de uma ação de advocacy, assim? Legal. Tem um exemplo, assim, que é o que tá mais fresco na minha cabeça, tem a ver comigo também. Eu lembro que a minha filha, pouquinho antes da pandemia, ela estava estudando numa creche pública ali no Itaim Bibi. E eu comecei a fazer parte do conselho de pais e amigos lá, do Associação de Pais e Amigos. Pais e Mestres. E eu lembro que uma reunião, eles falaram assim, olha, há 6 meses que o parquinho tá fechado, tá interditado. Foi a primeira reunião. Mas por que tá interditado? Ah, porque tem um coqueiro ali, não sei se é coqueiro o nome certo, mas tem um coqueiro ali, tem um galho grande e aquele galho tá meio apodrecido e tá para cair. E eu já liguei para a prefeitura, já fizemos um pedido e a prefeitura não resolveu. E aí eu pensei assim, né? Falei, cara, prefeitura não resolveu 6 meses, não faz sentido. E as crianças não estão sem brincar. Aí eu pensei assim, cara, me passa o protocolo, que eu vou fazer uma pergunta via lei de acesso à informação para saber que status que tá isso. Aí eu pensei assim, se eu fizer a pergunta de lei de acesso via lei de acesso, eles vão ter que me dar uma resposta. E provavelmente esse negócio deve estar parado em algum lugar, porque não faz sentido 6 meses estar parado e não terem vindo cortar uma árvore. E aí eu mandei a pergunta via lei de acesso. Ah, só um detalhe, foi um desafio até convencer a escola. Olha, porque ela não queria, ficou com medo de me passar um protocolo de uma coisa legítima que ela pediu e que até agora ninguém... Então, você primeiro precisa superar o desafio de pessoas que vão ter medo. E talvez, assim, faça sentido, porque a gente vive ainda parece que o cenário é perfeito, mas tem um cenário de retaliação, principalmente no microcosmos, assim. Consegui convencê-la, me passou, fiz a pergunta. 15 dias depois, tem mais ou menos 20 dias, que é a lei de acesso, né, o prazo para a resposta. 15 dias depois, teve a reunião seguinte. Falei assim, olha, tem alguma novidade? Olha, eles já vieram aqui e cortaram. E aí, um dia depois que ela me falou isso, veio a resposta. Falou assim, olha, foi cortado na data tal. Então, assim, eu imagino que a ação movimentou talvez o negócio parado, que eles tiveram que me dar uma resposta. Que resposta que eles iam me dar? Tá parado? Não. Olha, cortou. É a melhor resposta que podiam me dar, né? Então, acho que esse é um exemplo de um problema que, teoricamente, era individual meu, mas a solução foi para todas as crianças ali da escola. É um coletivo menor, mas eu acho que é um exemplo muito específico, né? E isso de usar esse recurso de fazer uma pergunta da lei de acesso à informação, assim, como é que é? Fala um pouquinho, o que é o passo a passo disso? Para todo mundo saber, assim, acho que todos os cidadãos têm direito de pedir informações para todos os órgãos públicos. Porque nós controlamos os órgãos públicos. Nós pagamos os nossos impostos. Eles estão lá para nos servir, para servir o público. A gente esquece disso, né? A gente esquece. Às vezes a gente acha que é tudo um favor. Então, assim, eles precisam dar satisfação do que eles estão fazendo. Eficiência é um princípio da gestão pública. Quem está ali como gestor público, ele tem a obrigação de ser eficiente. Não pode estar suja a rua, não pode ter uma árvore sem cortar, né? Ele tem a obrigação de ser eficiente. Não é só um luxo, ai, que bom que ele é eficiente. Não, ele tem que ser eficiente. E aí, a lei de acesso à informação é um instrumento que a sociedade tem para poder pedir qualquer informação para o gestor público, documento de caráter público. Então, você pode... essa é uma lei, se eu não me engano, de 2011. E, basicamente, você tem uma plataforma na internet. A forma mais fácil de você utilizar essa ferramenta. Tem que entrar lá no famoso Gov, né? Você tem que entrar hoje lá no Gov. Claro que estados têm, às vezes, o seu, municípios também, mas via de regra ali no Gov. Você entra lá e colocar no Google, acesso à informação, lei de acesso à informação. Aí você vai fazer o seu cadastro e tal, e vai cadastrar a pergunta. Ele vai perguntar, para que órgão você quer pedir? Então, por exemplo, se é o Ministério da Saúde, nesse caso, a prefeitura, eu queria perguntar para a prefeitura, né? São Paulo, ali, o que ela estava fazendo. E você tem que escolher o órgão? Você normalmente tem que escolher o órgão. Mas se você errar o órgão também, a própria lei diz que eles precisam direcionar. Eles vão olhar a pergunta, então não se preocupe tanto em saber qual que é o órgão. Às vezes é mais fácil. Você está perguntando sobre Covid, saúde, câncer, via de regra, se é alguma coisa relacionada ao SUS, né? Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde. Mas não se preocupe tanto com isso, né? Não deixe de fazer a pergunta se você não souber qual é o órgão responsável por responder. Aí você protocolou ali, fez no computador, clicou em enviar. Existe o prazo de 20 dias que eles precisam responder.
né? Eles precisam responder, eles podem até pedir uma prorrogação de 10 dias se a informação for muito difícil deles conseguirem, mas via de regra eles respondem em 20 dias. E eles vão te dar uma resposta, né? E aí, a lei de acesso, ela, na prática, a gente tem usado de várias formas. Uma para simplesmente ter acesso à informação, né? Lembro de vários grupos de trabalho, por exemplo, que a gente vinha acompanhando nas redes sociais, que os gestores públicos estavam participando de grupos de trabalho, e a gente assim, cara, mas cadê o resultado? E o relatório disso aí? Por que está guardado com eles? A gente pediu, olha, ficamos sabendo, na divulgação do Ministério que teve um grupo de trabalho, quero o relatório final. Aí eles mandavam o relatório final. Às vezes, você pode usar a lei de acesso à informação, batizada como LAI, né? Para tentar provocar as próprias mudanças. E isso que eu falei do exemplo da árvore, né? Tem um outro exemplo que o Oncogui usou, que foi, acho que um caso que era um radiofármaco, era um medicamento radiofármaco, que os pacientes ligavam no Oncogui para falar assim, olha, o plano não está cobrindo. A gente falou assim, mas era para cobrir, porque era um tratamento injetável, tudo que é injetável tem cobertura obrigatória, era para cobrir. A gente fez uma pergunta via lei de acesso para a ANS. Não, nem o fabricante sabia a resposta. Nem o fabricante sabia a resposta, e a gente fez uma pergunta para a ANS, meio que falando assim, olha, tudo que tem cobertura é injetável, é de cobertura obrigatória. Tem paciente que está ligando aí, vocês estão dizendo que não sabem. Assim, desculpa, eu posso não saber, vocês têm que saber. E aí eles responderam, assim, a resposta é muito caricata, porque eles falaram assim, olha, realmente é endovenoso, então a gente está orientando aqui a gente vai orientar os nossos atendentes de que a cobertura é obrigatória, até que a gente estude melhor essa tecnologia, porque ela tem algumas peculiaridades, etc. Aquilo serviu para a própria ANS fazer um ajuste ali no seu canal de atendimento, né? Então, veja, é um instrumento tanto para você captar informações, e sem informações é impossível eu poder pensar em ideias para melhorar as políticas públicas. Preciso ter informações sobre as políticas públicas, como para você começar a provocar posicionamentos, mudanças, até como forma de mostrar para eles, olha, tô de olho e isso aqui não tá redondo, né? A hora que olham uma pergunta e essa pergunta remete a algo que tem uma veia aberta, assim, que tem alguma coisa ainda para se fazer, é muito provável que eles façam, né? Melhor do que responder e dar alguma desculpinha esfarrapada. Resolveu. O Ti, assim, vou puxar um pouco agora para a gente falar da situação atual do câncer no Brasil, né? Então, para quem não sabe, a gente tem um trabalho no Oncoguia, que eu até gosto de dizer o quanto é um privilégio ouvir histórias de uma Dona Maria, por exemplo, que nos procura porque está com uma dificuldade para conseguir fazer seu tratamento, ou porque teve uma negativa de um plano, ou porque está se sentindo sozinha. E ao mesmo tempo, como o Thiago mesmo falou, quando a gente consegue somar muitas dessas histórias da Dona Maria, é a forma como a gente também se embasa melhor para pensar numa ação de advocacy, né? Então, a gente está muito envolvido no nosso dia a dia. E eu realmente tenho uma sensação nesse momento, né, que infelizmente o câncer está na fila de espera hoje no Brasil, né? Então, o paciente está esperando para tudo. Ele está esperando para ser minimamente atendido por alguém que olhe no olho dele. Ele está esperando para fazer um exame, ele está esperando para fazer uma biópsia, ele está esperando para começar o tratamento, né? E, obviamente, que essa espera a gente troca por tempo, a gente troca por não tem, a gente troca, né? Porque não é priorizado. Então, tem inúmeras barreiras, inúmeras. Difícil demais. A gente sabe, sei lá, se eu pegar o exemplo do câncer de mama, se eu pegar o exemplo do câncer de pulmão, quase 90% dos pacientes de câncer de pulmão começam o primeiro tratamento já nos estágios 3 e 4. Isso é super grave, isso é super desafiador. E esse mesmo paciente que está começando o tratamento nessas fases, ele não tem no SUS o tratamento mais efetivo para ele, né? Então, bom, esse é o nosso dia a dia no Oncoguia, você sabe disso. E a gente já teve inúmeras conversas, né, Ti? Quando você vem pra gente e fala assim, vocês estão fazendo muita coisa, né? Vocês têm que priorizar. Então, assim, eu vou devolver para você, né? Olhando hoje, acho que essa quantidade de problema que a gente vive no nosso dia a dia, né? Que vai da dificuldade de um paciente conseguir fazer uma biópsia rápido, e biópsia é o exame que permite, se a gente não perder tempo na biópsia, é o exame que a gente vai achar pequenininho, né? Ao paciente que não tem remédio para cuidar da dor, e ao paciente que viaja 8, 9, 10 horas para fazer o tratamento dele, né? Não estou nem falando aqui de remédio, porque a gente sabe o quanto os tratamentos mais efetivos, aqueles mais esperados, eles já existem,
para curar, para prolongar, para oferecer qualidade de vida e também não estão disponíveis para o paciente do SUS. E a coisa no saúde suplementar não está tão linda assim também. Por onde você começaria? Olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu acho que a resposta mais sincera, assim, por onde eu começaria, eu acho que ela tem logo de cara a ver com um viés, que é o viés da disponibilidade, o viés da confirmação. Eu acho que naturalmente a gente tem mais familiaridade com alguns assuntos do que com outros. A gente conhece uma série de barreiras, mas a gente às vezes não se sente tão preparado para enfrentar algumas que a gente considera importantes, né? Mas que ainda são assuntos mais complexos, que você não tem tanta familiaridade. Então, assim, eu acho que a gente tem uma tendência, todo mundo tem uma tendência, de priorizar aquilo que se sente mais confortável para trabalhar. Por mais que... E você vai se convencer de que aquilo ainda é mais importante que outra coisa. Eu acho que é um viés muito do ser humano. Você pega ministros da saúde, você pega o secretário, segundo escalão, as pessoas já vêm com uma bandeira. Algo que ela já vem trabalhando a vida inteira. E é natural, não é nenhuma crítica que eu tô falando, é simplesmente o ser humano é assim, né? Então, eu acho que a minha resposta ela é muito enviesada nesse aspecto. O que eu tenho acompanhado muito, acho que muitos trabalhos que nós fizemos, as reuniões que eu tenho assistido, é a questão, por exemplo, da iniquidade no acesso ao tratamento. Será que esse é o problema mais importante? Talvez eu acho que não, assim. Talvez o cuidado, o ser tratado com gentileza, com humanidade, talvez seja muito mais importante. Mas eu talvez não tenha muita capacidade. É básico, né? É básico, a capacidade de né? como é que eu vou intervir nisso, eu não sei, eu não tenho talvez muito essa capacidade. Eu tenho mais capacidade hoje de encontrar a solução para o problema do acesso ao tratamento sistêmico. Ali eu acho que é um monte de falha objetiva, assim, muito fácil de você algoritmizar. As falhas estão muito pontuais, assim, na regra. Né? Então, eu me sinto hoje mais confortável, acho que tá muito fácil de resolver e é um problema grave, a pessoa tá ali, Sim. ali ela não tem mais uma chance ali, sabe? Ali ela tá... Não, ela tá perdendo a chance. Ela sabe o que ela tem que fazer, né? Eu lembro muito da minha mãe, Lu, quando... que eu acho que era um outro cenário, assim, ela morreu em 2011. 2011 não tinha nem a lei da quimioterapia oral, então a gente, assim, não tinha tanta tecnologia surgindo o tempo inteiro. E a minha mãe teve acesso a tudo, que ela tinha plano de saúde, mas ela teve acesso a tudo. Eu não vivo hoje com angústia, com aquela coisa, assim, de falar assim, cara, eu podia ter feito alguma coisa pra minha mãe e não fiz. Ela fez tudo que ela podia. Não deu, né, morreu, mas ela fez tudo. Eu não vivo com essa culpa. Agora, hoje, parece que, cara, as pessoas sabem o que tem que fazer. Aquilo foi chancelado pelo próprio Ministério da Saúde, não sou eu só que tô falando, é o próprio Ministério, e as pessoas não conseguem ter acesso, elas morrem sem ter acesso. E às vezes a discussão, ela vai para uma linha de, é prioridade, o que é prioridade, vamos priorizar isso, já encaminhei para o secretário decidir. Cara, a gente tá trabalhando com papéis, com números, com encaminhamentos, mas são pessoas que estão ali, que estão sentindo na pele, né? Então, às vezes, até me incomoda, assim, começar a ver muitos eventos de, vamos comemorar aqui a incorporação de uma tecnologia. Cara, sai dessa festinha e vai acompanhar o paciente. Isso, né? É o seu papel enquanto gestor, não é comemorar. Gestor não tem que comemorar a incorporação, tem que incorporar porque é o certo a se fazer e tem que ver se tá chegando, né? Me dói, assim, ver comemorações... Sabe assim, não perca tempo. O seu 10 minutos comemorando são 10 minutos que o gestor podia estar lá vendo o que está acontecendo com o paciente e resolver o problema do paciente, né? Enfim. Tá bom. E se você fosse, então, o ministro hoje? Que você acabou de responder como Thiago. Boa pergunta. Eu acho que acho que eu ia tentar criar algumas premissas para mim, assim, né? Primeiro que problemas que são categóricos, que todos reconhecem que existem, vão ter que ser enfrentados. E eu vou criar ações práticas para resolver os problemas. Vou ter que ter uma equipe, obviamente, para isso. Vou querer as melhores pessoas para fazer isso. E vou querer que elas me deem feedbacks, né, com muita frequência. Sprints, assim, sabe? De 15 dias. Eu quero soluções, eu quero ações práticas. E eu acho que é válido a gente pensar que problemas complexos, você vai ter que trabalhar um pouco com tentativa e erro. Né? E eu não acho que é um problema o gestor tentar errar. Eu acho que é um problema quando ele erra, sabe que tá errado e continua errando e não faz nada diferente. Então, acho que eu ia exigir muito isso, assim, da minha equipe, de me dar feedbacks e mostrar que aquela ação tá gerando algum resultado. E se não tiver dando resultado, tudo bem, mas erre rápido, né? E faça uma pivotagem aí. Mas a gente tem que resolver os problemas. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Mesmo sem dinheiro? Cara, eu acho que tem muito espaço para você fazer coisas melhores com o dinheiro que você tem. Obviamente que você vai precisar de dinheiro.
É que a gente pode ficar... São, acho que, várias vertentes que o ministro vai ter que ter gente trabalhando. Vai ter que ter uma galera para buscar mais recurso, né, no Congresso Nacional, para tentar fazer parcerias público-privadas para que o dinheiro da iniciativa privada possa gerar inteligência para o público. Eu acho que são muitas coisas, assim. Mas eu acho que tentar estabelecer algumas premissas, né? Acho que uma premissa de que a gente não pode dar respostas evasivas para a sociedade. A gente vai precisar dar respostas reais, honestas, ainda que sejam respostas que atentem contra, né, assim, que nos deixem envergonhados, faz parte, transparência faz isso. Tem uma frase que eu adoro que fala assim, transparência, ela é libertadora, mas antes vai te deixar puto, né? Então, e é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco com isso. Essa é uma premissa. Premissa de que a gente não vai deixar ninguém pra trás. Não deixar ninguém pra trás significa que a gente vai estressar até não é porque, olha, tá muito caro, eu vejo muito isso nos processos de avaliação de tecnologia. A tecnologia é muito boa, mas é muito cara. Não, ou então quando a gente escuta, olha, se eu der isso, um monte de criancinha vai ficar sem vacina, né? É verdade, e isso também é uma fala que ela tá revestida de lógica, mas ela não é exatamente assim. Ninguém sabe pra onde vai aquele dinheiro, se não for, ninguém sabe se vai pras criancinhas. Existe muita falta de transparência, né? Total, e eu acho que o não deixar ninguém pra trás, né, uma fala como essa, olha, é muito caro, é muito bom, é excelente, queria dar, mas é muito caro. E aí, a sensação que eu tenho é que, assim, eles estão lá analisando uma coisa dessas e tem mais 3 itens na pauta. E já tá meio que avançado o horário. Ó, pessoal, é muito caro, o resultado é muito modesto. Próximo item, vamos seguir pra não recomendação? Próximo item da pauta. Eu espero mais estresse. Eu espero que, assim, pra além do que a gente... Se é tão bom assim, chama. Como é que a gente vai arrumar? Exato. O que nós vamos negociar? Nós vamos pedir desconto, né? Exato. Crie soluções pra isso. Se é bom... Se a gente tá falando próximo, a gente tá deixando alguém pra trás. Vamos chamar a empresa. É questão de recurso, vamos ver se a gente consegue captar recursos. Faz isso aberto pra todo mundo, né? Envolve a sociedade. No limite, claro que nem todas as situações dá pra fazer isso, mas eu tenho que pensar quais instrumentos que eu tenho. Eu tenho como quebrar patente, eu acho que é uma coisa mais extrema, e não acho que a gente tem que partir pra esse objetivo. Mas eu preciso saber quais são as minhas ferramentas no extremo, pra ver até onde eu posso chegar. Posso aumentar imposto? Posso. Quero aumentar imposto? Não quero. Mas eu preciso saber tudo que eu tenho à minha disposição pra encontrar também mecanismos intermediários a isso. Agora, simplesmente falar não. E não tentar nada, e não estressar nada, se você sabe que alguém vai se beneficiar daquilo, não fazer nada, assim, próximo não existe, assim, né? Acho que devia ser meio proibido. Faz outra reunião, vamos no dia seguinte. Muito bom, ministro, tá bom, já entendi. Pronto. Deixa eu beber uma água aqui. Agora, veste a camisa de deputado. O que você faria se você fosse um deputado? Boa pergunta, vamos lá. Bom, acho que qual a função do deputado, né? A função do deputado é criar leis. Eu acho que as leis hoje, elas não estão sendo criadas com a profundidade devida. Os parlamentares se apaixonam muito pela ideia da lei, mas não perdem muito tempo, ou quase nada, não investem nada, não é perda de tempo, é um investimento de tempo em refinar o detalhe da lei, o texto da lei. A experiência que a gente viveu com a quimioterapia oral. Foi aprovado um texto que certamente hoje, se a gente tivesse estressado mais, pensado em efeitos colaterais, o texto seria diferente, né? Eu acho que ali, como deputado, eu ia tentar não me apaixonar pela ideia, mas sim pela resolução do problema. E aí construir leis. Fora isso, que é uma coisa que eu acho que os parlamentares fazem muito pouco, ou até fazem, mas não fazem de uma maneira eficiente, é fiscalizar o executivo. Né? É uma função do legislativo fiscalizar o executivo. Aquela lei que foi aprovada pelo legislativo, eles têm que, logo que a lei é aprovada, eles têm que criar quase que uma comissão de monitoramento da lei. A lei de 60 dias, a lei dos 30 dias, quantas festas e audiências públicas comemorativas a gente fez de lei de 30, de 60 dias, a gente participou. Acabamos de fazer 10 anos da dos 60. E assim, na verdade são audiências públicas tudo menos festivas, porque, assim, a lei está muito longe de ter cumprido o seu papel. Ela pode ter empoderado o paciente, né? O paciente agora tem um papel na mão para falar assim, olha, eu tenho direito, mas ela quando foi escrita, ela não foi escrita com esse propósito. Foi escrita com o propósito de resolver o problema. E o problema não foi resolvido, né? Então, eu acho que o legislador ele tem que ter essa humildade de focalizar no texto do problema, né? Tentar enxergar todos os efeitos colaterais, ouvir todos os lados. Ele tem essa ferramenta, né, tio? Eu acho tão incrível as audiências eles públicas, são bons, né? Eles têm pessoas boas trabalhando ali. Eles têm que ouvir todo mundo. Não adianta só ouvir o Thiago, a Luciana, porque a gente tem pontos cegos que outras pessoas, outros setores não têm. O papel do legislador é conseguir ser habilidoso para ouvir todo mundo. Eu lembro, por exemplo, mesmo a nossa briga, né? O quanto a gente se envolveu na lei dos 60 dias... O quanto me doeu uma vez, né, que eu ouvi até de um diretor do hospital e que ele tinha acabado de receber uma ação de um juiz
que um paciente estava tentando ter o tratamento dele em até 60 dias, né? E era um tratamento de primeira vez, que era uma radioterapia. E eu lembro que ele falou assim, a minha vontade era chamar o juiz e falar, então me ajude a me dizer quem da fila, dos meus 100 pacientes que eu tenho na fila, para fazer a radioterapia, qual que eu tiro para atender esse que por meio de uma ação judicial chegou, né? Assim, é muito dolorido, dolorido, porque o paciente não está errado, ele não está errado, né? A fila existe, né? Ninguém está deixando de atender um paciente por uma primeira vez porque quer. Nossa, sabe? Esse exemplo é ótimo. É muito dolorido, é muito difícil. Esse exemplo é ótimo. E eu fico pensando assim... E acho que essa é uma informação que tinha que ter contado na hora da decisão da lei. Total. Óbvio que a gente ouviu, óbvio que a gente conversou. Eu lembro muito, dos gestores falando... Eu preciso de dinheiro, né? Eu preciso de mais cadeira de quimioterapia, eu preciso de mais equipe. É porque eu estou sobrecarregado que eu estou demorando, né? Mas, obviamente, que isso não aconteceu deste jeito. Total. Eu acho que o que você está falando também envolve uma outra questão que eu tenho pensado muito, que é a análise de impacto regulatório. Quando eu tomo uma decisão, ela vai gerar impactos. E eu preciso saber que impactos... Quando um juiz decide uma coisa dessa, ele vai gerar impactos. Talvez é uma pessoa que está deixando de... E eu fico pensando assim, cara, como... E tem que ter um nível de transparência, uma capacidade da sociedade conseguir enxergar esses possíveis efeitos colaterais que são enxergáveis, porque há efeitos colaterais que muito difícil você enxergar, mas para alguém tentar intervir nisso. Então, vamos pegar esse exemplo que você deu da radioterapia. O juiz, o gestor fala assim, juiz, tudo bem, mas tá aqui uma lista, eu tenho um equipamento e eu vou ter que fazer... Quem que eu vou tirar? Será que alguém tinha que chamar... Peraí, deixa eu chamar o Estado. O Estado administra e tem contato com outros municípios que tem mais 10 equipamentos de radioterapia. Será que tem algum que está mais ocioso? Alguém tem que conseguir achar ali e organizar. E organizar. E aí talvez o Estado... Será que tem fora de São Paulo? Será que é melhor esse paciente esperar um pouco mais? Ou é melhor ele fazer mais rápido, mas sair do Estado, do município dele? Não tem para tentar resolver o problema. Sem dúvida. Sem dúvida. Então agora eu queria pegar uma coisa com você. Tem um recadinho aqui, né, no computador, tem um recadinho aqui para você. Eu acho que o paciente, na verdade, nós somos culpados de muitas das coisas que andam também erradas por aí. Porque a gente só começa a lutar a hora que vê o problema perto da gente. O câncer é um problema que há muito tempo já existe. Eu me lembro quando era estudante de serviço social, o primeiro estágio que eu fiz foi no hospital de câncer. Nunca pensei que eu fosse ter com 48 anos meu primeiro câncer. Então era uma luta que eu sempre quis travar. Talvez a doença tenha vindo não como um prêmio, porque doença não é prêmio, não é castigo para ninguém, mas para poder me engajar numa luta. Eu acho que todos deveriam estar se engajando nesta luta, independente de ter ou não ter, porque pela estimativa que se tem, em cada família haverá pelo menos uma pessoa portadora de câncer. Então vamos à luta, gente, porque é através dela que nós vamos mudar todos esses aspectos que foram falados hoje e essas dificuldades. Porque é só entrar no site, o pessoal tem acesso a inúmeras informações. O pessoal está atualizado, tem os dados todos atualizados. É só a gente entrar www.oncoguia, né, gente? www.oncoguia.org.br. Eu tenho uma dificuldade na internet, mas eu só aprendi depois que eu comecei a participar na Oncoguia. Que linda, né? Cara, que figura. Nossa, eu vi muitas vezes esse vídeo, mas fazia tempo que eu não vi. Que figura, né? Call to action, ela já... Não. Minha mãe era assistente social, ela sempre falava que... Eu lembro que ela usava um bipzinho, um negócio amarelo, meio laranja, assim, grande. Eu achava o máximo, às vezes, que ela chegava. Eu era criança, já são 7 anos. Chegava em casa com aquele bip e eu falava, nossa, que incrível, como a mãe é importante. E aí tocava aquele bip, tipo, 1 da manhã ela tinha que sair. Meu Deus. Caía, sei lá, algum barraco, chuva derrubava barracos e ela tinha que ir pra acudir as pessoas. Ela sempre tinha um pouco esse negócio de ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que, agora até vendo assim, acho que é isso, é não deixar ninguém pra trás. Ela não deixava ninguém pra trás, sabe? Certeza. Ela encarava assim, cara, vamos lá, eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar. Eu acho que é o jeito que o gestor tem que encarar as políticas de saúde, né? Se tem gente passando, cara, a gente tem que estressar. Muito legal. Ti, pra gente encerrar, né? Acho que você fez um exercício aí de pensar no lugar do ministro, no lugar do deputado e no lugar do paciente. O que você falaria, né, para muitos e muitos pacientes que provavelmente vão ouvir a gente aqui?
Eu acho que é muito peculiar o papel, né? O ser paciente, até difícil, né? Eu tenho algumas experiências, por exemplo, em ser filho de um paciente, sei lá, acho que todo mundo já teve algum problema de saúde, alguns mais simples, outros, e aí você teve lá uma experiência num hospital, sabe como tá numa posição muito mais vulnerável. Eu, assim, e principalmente vendo o que surge no Oncoguia, o que o Onco recebe ali de depoimentos de pacientes, de contatos, de pessoas passando por problemas. Eu acho que o que eu aprendi talvez a respeitar é que cada um tem um estilo, né? Acho que cada paciente vai ter um estilo. Alguns pacientes vão preferir, cara, que a decisão seja muito mais compartilhada do que só do médico. Outros vão preferir que a decisão seja do médico. Ele não quer ter aquele estresse de ainda ter tomado a decisão. Outros são mais ativos e querem participar das discussões de políticas públicas. Outros não têm energia para isso e tá tudo bem também, né? Eu acho que é uma posição que é muito... Acho que talvez é a situação em que faz cada um ser quem é de verdade, assim, sabe? Deixa as pessoas muito autênticas, muito elas mesmas, assim. Então, cada um vai ter um estilo e acho que todos merecem esse respeito, esse seu lugar de fala, né? Mas, enfim, acho que quem não é paciente, teve uma vez que acho que foi até o Rafael Calix, que vai estar aqui também, né, com você, que ele fala, eu vi ele falando uma vez num evento, eu guardei muito isso, pra gente lutar por melhorias do sistema de saúde enquanto a gente é saudável, porque para que o dia que a gente estiver doente, a gente só tem que usar nossa energia para lutar pela nossa vida, assim, para fazer um bom tratamento, né? É muito duro ter que usar a energia de alguém que já tá frágil para superar barreiras que não deveriam nem existir. Então, acho que esse é um recado também, assim, para quem tá saudável, né? Acho que não aceite injustiças, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa que minha mãe trouxe muito, assim, né? Pela profissão dela, assim, não aceite, assim, injustiças, porque um dia pode ser com você, assim, sabe? Muito bem, muito bem. Então, ó, pela Silvia, vamos brindar? Saúde, obrigada, parabéns. tá? Obrigado muito você, obrigada, nossa. muito obrigada. Gente, eu fico por aqui. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Esse é o podcast do Oncoguia. Fica com a gente, tá? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Lu, vamos inverter então Ai, agora meu aqui Deus os do papéis. Eu vou te fazer algumas perguntas. Tá bom, vamos Ó, lá. a gente se conhece, sei lá, acho que desde 2008, 2007, 2008, por aí. Já o quê? Uns 15 anos? Não, 14. 14, tá bom, vai. Nossa, muita diferença. Mas tudo bem, vamos lá. Acho que mais, sabia? Você, assim, eu acompanhei muito dessa evolução, principalmente na era Oncoguia Instituto, né? Que nasceu em Um pouquinho antes também, 2009. por causa da coma, né? Claro, acompanhei um pouquinho dessa sua evolução, mas é muito impressionante, assim, né? Onde você tá agora, assim, todo o legado que você já deixou e ainda vai deixar. E eu sempre que eu vejo, assim, alguém como você, né? Com todas essas conquistas, com todo esse esforço se materializando em resultados, eu fico pensando sempre, que conselho você, a Luciana de hoje, daria para a Luciana de 20 anos atrás? Porque eu imagino que você deve ter passado muito perrengue, assim, 20 anos atrás, coisas que você sabe hoje te ajudariam muito. Então, que conselho você daria para a Luciana de 20 anos atrás? Ai, caramba, eu tinha essa pergunta para você. Olha, tia, eu penso bastante nisso e eu acho assim, você me conhece, né? E você sabe que eu nunca tive problema de ir atrás de pessoas que eu admiro para pedir ajuda, sabe? E isso eu fiz. E eu acho que continua sendo um conselho que eu daria para qualquer pessoa que está começando hoje, assim. E acho que isso vale para o conhecimento também. Uma coisa que eu acho que eu não seria quem eu sou hoje sem tudo que eu aprendi, sabe? Eu aprendi muito, eu sempre fui muito esponjinha
para todas as oportunidades que foram me dando, né? Então, você sabe, assim, o quanto foi absurdamente rica a experiência, rica, difícil, sofri muito, mas a minha experiência com a Komen, né? Então, para quem não sabe, eu trabalhei, né, como Program Manager da maior ONG de câncer de mama do mundo, que é a Susan Komen, principalmente na época com quem a gente estava ali com ela, e eu lembro das minhas dificuldades mesmo, desde falar inglês, que é básico do básico, até entender o que é advocacy, até estar jogada lá no meio daquele monte de mulherada vestida de pink, apaixonada, completamente apaixonadas pela causa, né? E eu falava, meu Deus, eu cheguei a perder noite de sono e falar, o que eu tô fazendo aqui, né? Assim, mas aos pouquinhos as coisas foram se acomodando, eu fui buscando informação, eu fui conversando com as pessoas. Então, eu acho que esse recado para mim continua sendo muito core, assim, sabe? Muito central de tudo que você quer fazer. Então, aproveite, vá aprender, busque, né, suas referências, se aproxime delas. Pergunte, não tenha... Pergunte. Isso você sempre fez. Eu acho que isso eu tentei, assim... É engraçado, porque é muito a sua característica. Você sempre foi assim. Você não tinha muito... Você catava o telefone e ligava. E não importa se era a pessoa, talvez... hoje você já tem contato muito mais próximo com pessoas que há 20 anos atrás Sim. eram só sonhos de consumo, Sim. assim, de chegar perto. Né? Só que mesmo naquela época, você catava o telefone e ligava. E eu sempre fui muito medroso nisso. Sem saber muito do que ia dar, né? Exato. E eu sempre fui muito... não gostava de pedir favor, assim, não gostava de pedir ajuda. Muito menos para pessoas, né, que eu considerava, sei lá, muito inalcançáveis. Você tá pensando na Ana Amélia, né? Na Ana Amélia, em todos, assim. Tenho inúmeros exemplos, mas eu acho que hoje, por exemplo... Eu sempre que passo por essa situação, eu lembro de você e falo assim, cara, a Luciana ligaria. Né? Uhum. Por que eu tô aqui sofrendo se eu posso simplesmente ligar ou não, eu já tenho, uhum. né? Eu acho que esse é um baita conselho mesmo, muito legal. Eu acho que é importante, assim, não perder a oportunidade de aprender, de buscar, de pedir conselho, sabe? De pedir conselho, vou por aqui ou não vou por aqui, sabe? Posso até saber qual é o meu caminho predileto, mas ouve, né? Ouve, troca, pode, né? vir alguma coisa legal, Sim. né? E eu acho que isso também, eu até lendo sobre isso, assim, eu não tenho muito essa característica, embora eu tento mudar e colocá-la um pouco em mim, assim, mas se você for parar pra pensar, e até estudos mostram isso, quando você pede ajuda, as pessoas dão com tanta vontade, dão até mais do que você pediu. É muito, até pro ego, assim, né? De quem tá sendo solicitado um conselho. Eu brinco que eu tenho um monte de madrinha e padrinho, sabe? Que eu fui arrecadando pelo meio do caminho, porque eu quero que eles fiquem pertinho, sabe? Que eu costumo até agradecer ainda até hoje por todos os conselhos e pela parceria, sabe? Pela proximidade até hoje. Muito legal. Tem mais duas perguntas, assim, são mais curtas essas, mas... eu acho que sempre tem nas nossas vidas momentos que são decisivos, assim. Que podem mudar o rumo da nossa vida, assim. Fala 1 ou 2 momentos na sua vida que foram meio que decisivos. Talvez se você não tivesse tomado aquela decisão, e que provavelmente não foram decisões fáceis, mas você teve que tomar e fizeram você chegar onde você chegou. Quais são esses momentos principais, assim, na sua vida? Ai, tio, eu acho que o primeiro foi a decisão de fundar o Oncoguia, né? Porque não era o Oncoguia. Acho que você lembra disso, assim, das inúmeras reflexões, né? Vira ONG, não vira ONG, vira ONG, não vira ONG. Que caminho que eu vou? Essa foi uma fase da minha vida que eu busquei muito a opinião das pessoas, muito, muito, muito. Não tenho dúvida, né? De que eu acertei na escolha. Mas que na hora você não tinha essa difícil. Bolinha de cristal. Não, foi muito difícil. Ai, tia, eu acho que o outro momento é mais da Luciana PF, né? Que foi o nascimento do Bruno e do Fred, assim, né? Eu acho que o quanto muda a história da gente ser mãe, né? Acho que é um canal definitivamente que abre de você e que, inclusive... mexeu muito com o meu mundinho Oncoguia, né? Porque até então o Oncoguia era o meu filho mais velho, né? E é o meu filho mais velho. Você não tinha outra preocupação na vida, Não, né? e era meu filho mais velho. E é meu filho mais velho até hoje. Inclusive os dois entendem um pouco isso, assim, sabe? Tipo, mamãe, você gosta mais do que do Oncoguia do que da gente? Já tive essa pergunta. Assim, quem você sabe? ama mais? Oncoguia ou a gente? Já teve essa pergunta. E eu acho que pensando aqui agora com você de surpresa, vem esses 2 momentos da minha vida, assim, sabe? Ter fundado realmente o Onco, que
que eu falo que hoje não é mais o projeto da Luciana, né? O Oncoguia é das pessoas, é do paciente. Então, como você mesmo falou, a responsabilidade é 10 mil vezes maior, mas, por outro lado, eu tenho muito mais gente envolvida se responsabilizando junto comigo, então isso faz uma super diferença. E aí, acho que esses 2 pitucos aí que eu pus no mundo e que tem muito pela frente, né, para crescer, ser responsável. Essa semana aconteceu uma coisa muito bonitinha. Eles tinham que decidir ir com uma roupa na escola de o que eles querem ser quando crescer. E aí tava lá os 2, né? Obviamente que a primeira coisa foi colocar a camiseta de futebol. Aí o Bruno ficou pensando, não, futebol, a teacher não quer que eu vá de futebol, tal. Daí ele falou pra mim, quero ir de Oncoguia, mamãe. Que legal, cara, olha só. Foi bonitinho demais. Porque já vai vendo, né, assim, o seu amor, a sua dedicação, o quanto que aquilo te faz bem. Demais, Puxa, muito legal. Muito legal. E uma última pergunta, assim, que acho que é mais um conselho que você pode deixar para todos, ou uma dica, melhor, que você pode dar para todos. Antes eu perguntava só de livro, mas agora você pode escolher, assim, se é livro ou uma série. Eu sei que você adora também. Mas se você tivesse como dar um exemplar de um livro ou a indicação de uma série para todas as pessoas do mundo, assim, qual seria a sua indicação? Um só, um de cada um, se você quiser. Não, eu vou dar o que eu tô mexida no momento, assim. Acho que a listinha é grande, mas eu tô muito mexida com o Ted Lasso, né? Eu já te falei isso. Tô assistindo assim. E é muito legal mesmo. Eu acho que ela conecta, é uma série que tá na Apple TV, eu acho que ela conecta tanto com tanta coisa. Porque, assim, conecta com liderança, conecta com saúde mental, conecta com amizade, conecta com grupo, equipe, trabalho, amor, relacionamento, amigo. Eu fiquei... destruiu comigo, assim, né? Eu já assisti algumas vezes. Eu volto no capítulo final, eu volto no episódio que eles discutem um assunto específico do grupo. Então, nesse momento, hoje, aqui, a minha indicação é o Ted Lasso. Nossa, é muito legal mesmo. Você me recomendou, eu comecei a assistir, tô na segunda temporada. E não dá vontade de parar, né? Dá vontade de parar. Eu acho que até é o tipo de uma série que você consegue fazer, de repente, gravar um podcast para discutir cada capítulo, assim, né? Mas são muitas lições. Tranquilamente. Do detalhe do bolinho que ele entrega pra chefe todo dia, a forma como ele vai cativando a equipe, né? Especial demais. Verdade. Muito bom. Adorei, bom, foi um prazer muito bem. tomar o lugar aqui da Luciana. Obrigado. Obrigada, Ti. Obrigada.